Olá, meu nome é Paula Anacaona, eu sou tradutora, editora e autora e eu moro em Paris. Então, a editora Anacaona publica autoras e autores brasileiros, essencialmente, e com uma linha editorial feminista, antirracista e decolonial. Então, as pessoas me perguntam muitas vezes por que eu publico esses livros. Porque eu gosto, porque realmente são livros que mudaram a minha vida, são livros que me ajudam a entender melhor o nosso mundo e porque eu sou feminista, antirracista e decolonial. É tão simples assim. Então, como eu cheguei lá, eu acho que é fazendo pulos assim. Então, primeiro eu fui tradutora para empresas, para associação, para ONGs, e depois eu encontrei uma autora. Então, eu me tornei tradutora literária. Eu traduzi vários livros dessa autora. Depois eu quis publicar os livros que eu gostava. Então foi aí que de tradutora eu me tornei editora e eu montei a editora Anacaona. Então em 2010. Os pontos mais marcantes da minha trajetória, eu acho que são encontros. É por isso que eu gosto, eu adoro meu trabalho e que graças a essa editora Anacaona eu encontrei pessoas maravilhosas. Eu acho que duas pessoas foram importantes para a editora e para eu, pessoalmente, que são Conceição Evaristo, que eu comecei a publicar em 2015 e que eu encontrei em 2015, e Jamila Ribeiro, que eu publiquei e encontrei em 2019. Eu acho que essas duas mulheres foram importantes para a editora e para mim. Então, qual é meu trabalho? Então, muitas pessoas pensam que a editora é uma pessoa que lê o dia inteiro no sofá e não é assim. Eu acho que é um trabalho que é bem polivalente, ou seja, claro que você lê, mas geralmente você não lê no sofá. Tem uma pilha de livros que você tem que ler, porque, bom, seria muito bom se você lê um livro e já publica ele, mas muitas vezes tem que fazer uma seleção. Então, você vai ler 10 livros e você vai publicar um dentro desses 10. Então, claro que a leitura é uma parte importante do trabalho, mas geralmente é à noite ou nos finais de semana, porque durante o dia eu tenho outras coisas também para fazer. Então, bom, primeiro tem esse trabalho de seleção, que, bom, uma seleção em função do meu gosto, claro, e também da minha linha editorial, como eu falei. Então, eu já vou fazer algumas escolhas dentro dos livros que as pessoas me mandam, porque às vezes elas me mandam livros que podem ser muito bons, mas que não tem nada a ver com o que eu publico. Então, eu faço essa escolha. E depois, uma vez que eu decidi publicar um livro, tenho que traduzi-lo. Então, muitas vezes sou eu que faço a tradução, às vezes foram outras tradutoras, mas geralmente sou eu, porque é minha profissão e eu gosto também. Então, depois tem esse trabalho de tradução. Depois tem o trabalho de publicação realmente em si, então fazer o miolo, fazer a capa, escolher a fotografia ou a ilustração da capa, escolher o papel, escolher a gráfica, enfim, fazer o livro, ter toda essa relação com a gráfica. E depois, uma vez que os livros chegam, assim você tem esse monte de caixas na rua, você tem que comercializá-los. E muitas vezes essas pessoas esquecem esse lado da comercialização. E eu acho que é 50% do trabalho da editora. Eu acho que 50% do trabalho é fazer os livros e 50% é vender os livros, porque se você faz livros que não são vendidos e que não são lindos, não serve para nada. Bom, primeiro você vai falecer daqui a pouco, a não ser que você seja muito rica. E também eu acho que os autores, pelo menos as autoras que eu escolho, elas merecem ser lidas. Então eu faço todo um trabalho para comercializá-las, para que elas sejam conhecidas. Então pode ser um trabalho no site, nas redes sociais, e também eu organizo, assim que eu puder, eu organizo turnê. Então muitas autoras já vieram para a França e a gente vai para Paris, Bruxelas, Lyon, Marseille, Rennes, Bordeaux. Então é toda essa turnê para que essas autoras sejam lidas e conhecidas na França. Então, ironicamente, editora é um trabalho que também é muito físico. Não é só um trabalho intelectual, que você passa o tempo todo carregando livros, sempre carregando livros e livros e caixa de livro. Então, o que me inspira
Eu acho que o Brasil, especialmente nesses últimos anos, mudou muito. Bom, claro, mas mudou muito em termos também intelectuais. E eu acho que agora, nas questões de gênero, nas questões de raça, o Brasil é muito adiantado comparativamente à França. Então, o meu objetivo é justamente mostrar esse pensamento intelectual, esse pensamento de mulheres negras, mostrar esse pensamento na França. Porque na França ainda tem muito imaginário em torno das mulheres brasileiras. Mulheres que rebolam, mulheres que sambam, mulheres que reem, que têm essa alegria. Tudo bem, elas podem rebolar e podem ser alegres, mas elas pensam. Isso é muito importante para mim, mostrar que as mulheres brasileiras e as mulheres brasileiras negras, elas têm um pensamento que é impecável e que poderia fazer inveja aos estadunidenses e às europeias. Então eu acho que o Brasil ele pode parar de falar do primeiro mundo quando ele fala da França e parar com esse complexo de vira-lata, que realmente as suas intelectuais, elas merecem ser lidas no exterior. Mas eu acho que, como fala muito bem a Jamila Ribeiro, as políticas de tradução e as políticas de publicação são muito coloniais. E os franceses, eles vão ler primeiro uma estadunidense, que é mais cool, eles vão ler uma inglesa, uma alemã, porque eles pensam que são mais respeitáveis, mais intelectualizadas. Enquanto eu tento mostrar que justamente a acadêmica brasileira, ela tem pensadores que são ótimos.